Nutron Cargill apresenta Café com Pens. Meus prezados e minhas prezadas, aqui estamos mais uma vez, nosso Café com Pens, nessa terceira edição. Hoje, com duas figuras que me dão muita alegria, né? O Alex, que já esteve conosco aqui, e o nosso primeiro convidado externo, Sérgio, dessa nossa terceira série, o querido Sérgio Toriano, médico veterinário também, e que vem nos trazer hoje, tenho certeza, histórias maravilhosas, porque Sérgio, ele trabalha com gestor de produção e trabalha na Fazenda Colorado. Ele depois vai contar para nós um pouco, há 28 anos. Ou seja, a história da Fazenda Colorado passa por você e você passa pela história da Fazenda. Então, muito obrigado, Sérgio, aí ao Alex também. É um prazer enorme para nós estarmos aqui representando a Fazenda Colorado, né? O Leite Xandô é sempre uma oportunidade de nós colocarmos numa conversa entre amigos, né? Eu agradeço por ser o primeiro convidado externo e vou aqui representar os meus colegas falando de um tema muito importante que é esse abordado hoje. Pensa, é um prazer enorme te conhecer e é um prazer enorme estar junto com o Alex, que é um cara que nós temos construído muitas coisas juntos ao longo desses anos. Então, assim, o nosso desafio de hoje é um desafio prazeroso, é contar o que vem dando certo na pecuária de leite, na pecuária brasileira, com bons exemplos do que nós aplicamos e os resultados que a gente vem colhendo, como a gente se fala no termo bem-estar animal, o desenvolvimento de pessoas, né, como isso está interligado no resultado final do agronegócio na cadeia do leite. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria que você descrevesse um pouco esses 28 anos, quantos anos tem a Fazenda Colorado, o que produzia quando começou, o que está produzindo hoje, qual é a penetração da fazenda no mercado, que certamente isso vai ser uma coisa Bacana, né? muito interessante, bacana, ser apresentado para nós, né? A Fazenda Colorado, ela já produz leite, né, com a marca própria há 40 anos. Então não é uma empresa que começou ontem, né? Então ela tem toda uma história, né, criada dentro do estado de São Paulo, né? A nossa origem foi de uma fusão lá atrás de alguns produtores de leite, né, com essa marca. Depois esses produtores saíram e o seu Lair, como uma pessoa visionária que sempre foi, aí deixou isso para os filhos, né? E ele falou, cara, esse negócio aqui tem condição de dar certo, entregar um produto de valor agregado que tenha uma produção própria, ou seja, que tenha uma família, que tenha uma história de vida por trás daquilo lá. Então, assim, olha que visão há 40 anos atrás, né? Hoje se fala muito isso, né? Nossa, o produto tem que ter uma marca, tem que ter uma história. Mas há 40 anos atrás a pessoa tem essa ideia. Então, assim, e a Colorado, ela vem se reinventando o que é necessário dentro dessa cadeia nos últimos 40 anos. Eu tive o prazer de participar dos últimos 28. Mas tem pessoas que trabalham comigo lá há 35 anos na Fazenda Colorado. Tem gente que nasceu, cresceu e trabalha lá até hoje. Então, assim, é uma fazenda que valoriza muito as pessoas, a gestão das pessoas. E mais recentemente, a gente vem conseguindo melhorar de uma forma bastante robusta a qualidade de vida, não só das pessoas, mas também dos animais, pensando na tal da saúde única. Então, hoje nós estamos num projeto de certificação de biosseguridade, que é uma coisa extremamente importante, muito difícil. Nós estamos se adequando em várias oportunidades, mas assim, eu tive o prazer de começar a trabalhar na Colorado quando nós tirávamos menos de 8 mil litros de leite. E o sonho do seu Lair, e o sonho do seu Lair, eu lembro, ele fala assim, um dia que nós chegarmos a 10, nós vamos fazer um churrasco. 10 mil litros de leite, né? E graças a Deus nós chegamos, a nossa média era 22 litros por vaca. E aí as pessoas se confundem, e o Alex foi muito feliz, as pessoas se confundem achando que vaca bem cuidada é uma vaca que dá pouco leite. E a vaca foi preparada para isso. Pelo contrário, né? A vaca só consegue colocar a produção dela no volume que nós vamos comentar aqui, se ela tiver as condições básicas. E aí nós fomos de 10, fomos para 20, para 30. O sonho do nosso projeto era chegar a 60 mil litros de leite. Nós conseguimos em vida com o seu Lair, que faleceu em 2015, chegar a 70 mil litros de leite. E recentemente nós ultrapassamos a barreira dos 100 mil litros de leite, chegamos a 110 mil litros de leite por dia, com uma média de 44 litros por vaca a dia, em 2.400 vacas. Então, assim, acho que o projeto ele tem mostrado que é possível.
Essa história da fazenda é muito ligada ao nosso consumidor, tentando atender a necessidade e a demanda do novo consumidor, que é um cara diferente, um cara antenado nas novas tecnologias, na maneira do que ele consome, como é que isso é produzido, quais são as condições. Então é nesse ambiente que o Leite Xandô, a Fazenda Colorado, tem vendido tanto leite como genética para o mercado e compra animais também. Então esse tem sido o nosso valor agregado, muito focado na qualidade de vida das pessoas, treinamento dos nossos colaboradores e na vida e na maneira que a gente cuida dos nossos animais lá também. A maneira como a gente entrega isso até o consumidor final. O que é, em palavras gerais para vocês dois, bem-estar animal para uma vaca em produção? O que ela deve ter desde o seu início de vida, é da mãe dela, como origem, né? Para que a gente possa dizer que ela está num ambiente que ela se sinta da forma porque ela veio para essa natureza, né? Para produzir leite. E aí? Eu vou começar, vou dar um exemplo rápido, por exemplo, da confusão, talvez, professor, que a gente acontece. E quando eu vou dar aula para turma de veterinária, eu gosto, volta e meia, ainda dou algumas aulas aí, mas eu gosto de mostrar um estudo em que tem um viés nosso, né, inconsciente, mas tem alguns estudos já, que explicaram e mostraram para as vacas. As vacas estavam acostumadas a caminhar para dentro de um barracão, uma boa climatização, um freestall, e elas também estavam acostumadas ao pasto. É um pasto, imagine o melhor pasto, verde, lindo o pasto. E aí o estudo é assim, você solta as vacas, todo mundo, a percepção geral é que a vaca vai para o pasto verde, aquela foto linda, maravilhosa. Nenhuma vaca vai para lá, todas as vacas vão para o barracão, com ventilação, onde ela consegue se deitar, e isso aí tem muita ciência por trás. Aí o Sérgio participou, acho que eu devo ter feito uns 10 estudos lá com a ajuda do Sérgio da Colorado ao longo dos anos aí, desde desenvolvimento de como emprenhá-las melhores e de conforto e tudo. Mas a gente mede a temperatura do animal, a gente mede a cana, mede tudo. Então a vaca vai para o barracão porque ela quer ir para lá. Ela não quer, durante um dia quente, ela não quer ir para a grama. Que tá calor, que tem carrapato, tem parasita. Ela vai para... E aí eu deixo para o Sérgio, passo a bola para o Sérgio aí. Quanto ao bem-estar dentro de um barracão, né, Sérgio? Eu acompanhei a evolução também da Colorado. E eles sabem exatamente o que a vaca precisa para produzir um bom leite. Então, eu acho que o Alex tocou num ponto muito legal, né? A maior parte do número de vezes que eu recebo visitas da cidade lá, eles me perguntam por que os animais ficam presos, né, em algum sistema onde ele não tem a condição de correr a longas distâncias, tomar todo o sol da manhã. Eu sempre comento exatamente isso. Tudo depende da condição que você consegue dar para o seu animal naquela condição. Lógico, se você estabula um animal sob uma condição que não é favorável, isso não é bem-estar animal. O que nós estamos falando aqui quais são as condições básicas para uma vaca. Então, uma cama de areia, de preferência de areia, não estou dizendo que não possa ser um composto, pode ser um composto, mas assim, se a gente deixar a vaca escolher, ela vai acabar escolhendo areia como a melhor cama. Um colchão bem confortável, atende a necessidade, atende, mas a areia ainda vai ser melhor. Temos todos os cuidados aí com o meio ambiente, nós temos que olhar para essa sustentabilidade, é isso que a sociedade está nos cobrando hoje. Mas se você tem uma cama bem dimensionada, uma areia limpa, seca, você começa a dar uma opção para a vaca e ela 100% das vezes ela vai escolher deitar ali, porque ali tem um vento agradável, ela tem um espaço dela, não tem o sol, não tem parasitas ali, animais, muito pássaro, muita coisa competindo com ela. Então, você tem que criar um clima favorável, como a gente cria para as pessoas uma sala confortável. O cara chega, senta e descansa. A vaca é a mesma coisa. São 12 horas por dia de descanso que uma vaca tem. 12 horas. Então, 12 horas ela tem que estar deitada num ambiente extremamente agradável. E aí ela começa a dar o lucro, né? A entregar o resultado que a fazenda precisa. Porque nós não podemos perder de mente jamais, pense, que para que você tenha condição de fazer as mudanças necessárias na cadeia, a
coisa mais importante é que nós estejamos entregando o resultado. Ou seja, aquela tarefa, aquele volume de leite, a empresa precisa estar tendo um resultado para que ela consiga manter as condições necessárias para as vacas. E muitas vezes as pessoas se preocupam muito em falar, Sérgio, o que é que você faz aqui para melhorar a produção das vacas? Eu digo, não, eu não faço nada para melhorar a produção das vacas. A minha tarefa é construir algo que melhore o ambiente para a vaca. E aí esta vaca, esse animal, em contrapartida, me entrega um resultado. Então, assim, muitas vezes as pessoas da cidade, ou mesmo talvez do campo que não entenda, imagina que a gente coloca um ventilador para uma vaca porque nós queremos que ela aumente a produção de leite. Não, aquilo é consequência. Na realidade, a gente coloca um ventilador porque nós queremos que o ambiente seja favorável. E se você disponibiliza um ambiente favorável, ela te devolve isso com produção de leite, com reprodução. Então, assim, nós precisamos entender que todo investimento numa fazenda de leite, ele é feito para melhorar o ambiente, ou para as pessoas, para que elas trabalhem de uma forma mais organizada e façam as suas tarefas de uma maneira organizada, ou para que as vacas tenham um ambiente melhor. Isso vai entregar o resultado. Então, 80% do nosso esforço tem que ser naquele plantio das ideias. E 10, 20% na colheita. Muita gente foca apenas na colheita, esquecendo que a metodologia que a gente aplica é para colher o resultado depois. Não dá para você ficar imaginando, por exemplo, robô. Robô é bem-estar animal, mas assim, tem muita tecnologia, tem muita ciência por trás daquilo, né? Agora, se você tem condição de ter um robô e assim deixar que a vaca, após ser ordenhada, ainda tem acesso a uma boa alimentação, a um coxo com a estrutura certa, a altura certa, canzil certo, ou não canzil se você não quiser, não há necessidade. Então, assim, acho que a gente precisa olhar para a vaca com a ideia do calcígnos, por exemplo, né? E tantas vezes o Alexandre Pedroso, que trabalhava na Cargill, nos ensinou como a gente monitorar isso, é olhar para a vaca e ver o que ela está querendo nos dizer. E não você, sentado no escritório ou na cidade, definir o que é bom para a vaca. O Alex acabou de dizer. Quem diz o que tem que ser feito são as próprias vacas. E aí elas retornam isso daí com leite no tanque, com média alta, com valor agregado a um produto de qualidade e tenha constância durante o ano. Porque a pior coisa para uma fazenda é ter o inverno produzindo leite e não produzir nada no verão. Sim. Isso não, qualquer empresa, né? Essa sazonalidade para fluxo de caixa. E eu já falei que resultado é importante para a empresa. É fundamental. Então, nós precisamos realmente criar um ambiente favorável para a vaca, pensando em bem-estar, em saúde. E muita gente divide bem-estar de saúde. Na nossa visão, e na visão sua, tenho certeza, na visão do Alex, saúde está extremamente ligada a bem-estar animal. O humano pensa, outro dia até a minha irmã estava comentando, nossa, as vacas aí que vocês estão trabalhando produzem muito leite. Falei, produz porque se a gente dá ambiência, ela come mais. Se você tirar a ambiência, de uma semana para outra, a produção de leite vai abaixar muito. Se expor a vaca a um sol e estresse térmico e for lá e colocar ela naquela grama, um parasita. A primeira coisa que o parasita faz, a gente acha que o carrapato lá vai sugar sangue, é por isso. Não, ele causa uma situação de apatia no animal e ela come menos. Então, se eu coloco a minha vaca que estava calma lá no galpão, com areia, com ventilador e com tudo, eu coloco ela na grama, como a gente pensa que o leigo muitas vezes vai pensar que é o ideal, a produção de leite dela baixa 40% em uma semana. Vai cair pela metade a produção dela em uma semana. Então não é o caminho, né? E bem-estar também é genética, né? Isso aí. A gente está o dia inteiro, na nossa visão, e até na Cal Signals, que foi base aí a gente vai comentar daqui a pouco, do programa Nutron B mais Leite, mas para nós, genética, eu trabalhei no mundo de genética, eu trabalhei por 5 anos para a empresa de sêmen, eu não sei se a pessoa também na cidade, ela não sabe que quando a gente está inseminando uma vaca, primeiro ela não para nem de ruminar muitas vezes, tá? É um processo tranquilíssimo. Eu trabalhei como inseminador nos Estados Unidos, a vaca muitas vezes nem acorda. Já teve muita situação de eu inseminar a vaca, ela nem acordar. Então não é nada traumático para o animal. Quando se fala em artificial, a palavra parece que é artificial. E se eu fosse uma vaca, eu ia pensar, será que a inseminação, ou ter um touro de 1 tonelada,
inclusive fazendas que tem touro, que seria o mais natural, é muito comum um acidente, né? Então, assim, Machuca, né? machuca o Peso, animal, né? ela cai, ela se machuca. Então, mas a genética e o uso do sêmen da forma para buscar saúde, buscar uma conformação de pernas e patas, úbris para ela não ter mastite. Então, tem muita ciência também dentro da área de uso de genética, em que a gente está buscando saúde mais do que nunca, né? Eu acho que na última década fizemos erros aí como indústria de sêmen também, a gente buscou muito leite, muita produção por uma época que foi uma decisão errada, mas a gente está aprendendo. E, ultimamente, a gente está buscando saúde, a gente está buscando... Equilíbrio, né? Hoje se fala a palavra, além de uma outra palavra que torna isso aqui muito bom, é execução. Então, porque hoje falar muito e fazer pouco virou coisa de muitas empresas. Então, assim, hoje eu sempre brinco na onde eu estou dando palestra, treinamento, digo, olha, a palavra execução, você realmente precisa. E equilíbrio, né? Então, equilíbrio no caso da genética entre produção de leite, taxa de reprodução, tamanho, informação de Uber para facilitar a ordenha. Então, tudo isso é muito importante. Tem muita ciência por trás disso, gente. Uma coisa, penso, que eu queria comentar aqui, e é muito legal, porque quem pode estar nos assistindo, pode estar imaginando que a gente está aqui falando que apenas vacas em cross ventilation têm conforto. Não, não é isso que a gente está falando. Nós estamos dizendo o seguinte, cada sistema, eu trabalho muito com a ideia que cada sistema de criação tem que potencializar os seus animais dentro daquilo. Por exemplo, é possível você ter vacas a pasto num pastejo rotacionado sob o pivô central e você molhando as vacas, tirar o calor delas e conseguir dar um conforto para que elas vão produzir dentro do limite dela. É possível. Não precisa tomar cuidado. É possível você ter vaca num freestall aberto, como a gente cansa de ver nos Estados Unidos e em outros países, e as vacas produzindo muito leite, porque aquilo é a adaptação para aquela região. Então, a nossa função como técnico, a nossa função é, dentro de cada sistema, potencializar para que a vaca entregue dentro das suas condições as melhores performances possível. Então, assim, não é uma receita de bolo, não é isso que nós estamos falando aqui. Então, vai ser preciso as pessoas olharem para os animais, olharem para a região que ela está, a sua situação, para que tipo de animal que ele está, para ele olhar e falar, cara, aqui o que eu preciso fazer é melhorar a minha condição de pastejo, né? Não tem nenhum problema. Agora sim, porque nós não podemos imaginar que somente os animais de pastejo têm ambiência. É isso que nós estamos colocando. Então, eu queria tomar esse cuidado para as pessoas não entenderem que nós estamos dizendo que bem-estar é só vaca fechada. Não. Nós estamos querendo aqui falar o seguinte, você, eu, o Alexandre, o Pento, qualquer um, precisa olhar a rotina da sua propriedade e falar o que é que eu posso fazer aqui para entregar para os meus animais algo que eles vão transformar em lucratividade para a empresa, mas em benefício próprio para a sua condição corporal, tirar o calor, um sombreamento adequado, um plantio de árvore decente. Sabemos aí, se a vaca exceder aí as suas temperaturas calóricas aí de 38,8, 39, a taxa de concepção vai lá para baixo. Então, você inseminar um grupo de animais e soltar ele no sol, é como se você dissesse assim, cara, não sei o que vai sair daí, mas o que sair me basta. Não, você realmente precisa cuidar. Então, nós precisamos entender o que é conforto, o que é bem-estar animal, o que é saúde. E aí sim fazer uma proposta para cada sistema de criação, que é possível melhorar todos eles, inclusive o nosso. Ao ponto extremo de eu ter viajado por Oriente Médio e ter temperaturas mais de 50 Celsius, idade alta, e por manejo é um sistema diferente do que o Sérgio tem, não é a pasto, obviamente, não tem pasto, não cresce, nossa. Mas em uma região que chama quadrilátero morto, nada cresce, é areia, é bem digestivo das plantações. Não é o Triângulo das Bermudas. Isso, mas não tem nada ali, é no meio do deserto e algumas áreas são úmidas. Mas com manejo e como o Sérgio disse, para esse sistema aqui, para esse tipo de ambiência, como eu posso buscar conforto? E tem muito conforto lá. As vacas estão numa situação de ambiente que elas não estão sofrendo. Produzem e reproduzem, porque são dois aspectos muito importantes numa fazenda. Não é só produzir leite, não é ter 44 de média e o rebanho você tem que descartar todo mundo. É importante, veja que essa conversa ela é rica e nós precisamos que os animais, além de produzir, consigam reproduzir, porque esse é um bom indicativo de bem-estar animal. O Alexandre sabe muito bem como isso pesa no resultado final uma fazenda que não tem reprodução.
Então, nós precisamos estar olhando para vários cenários. E o público leigo tem que saber, né, Sérgio, que a gente está 100% do tempo na fazenda olhando para alguma coisa que pode estar incomodando as vacas. Se tem um pedaço de plástico caído, a gente pega. Se tem um parafuso, a gente pega. Assim, é o tempo inteiro buscando bem-estar. Então, buscar bem-estar está no DNA. O Sérgio estava no DNA do meu avô, que era produtor. Ele podia não ter conhecimento para implementar algumas coisas, mas estava no DNA dele, estava. Então, Isso é fantástico, porque, na verdade, o que vocês estão trazendo para nós não, é uma consciência da importância que, se o negócio fosse não econômico, lucrativo ou atividade produtiva, quem sabe todos esses devaneios poderiam passar, não é? Mas nós temos que ter a companheira, que é a vaca, fazendo com que o negócio seja promissor, não é? E sustentável, seja econômico, né? Uma das coisas, assim, Sérgio, que você falou, e me pareceu muito interessante, você, quando falou a primeira característica de conforto, você falou de areia. Eu estava na Holanda semanas atrás, propriedade, e a primeira coisa que o técnico nos mostrou, e veja o conforto das vacas com este nível de areia que tem onde elas estão deitadas. Foi a primeira coisa que ele chamou a atenção e você está trazendo de novo. Mas eu queria, assim que você, antes de nós começarmos, você começou a falar de algumas pequenas mudanças que você está fazendo, sempre olhando esse bem-estar, mas são outras, além desta jogada tão importante da areia, que parece que está consolidado, né? Vocês têm que ser mais produtor de areia do que para as vacas, né? Tem que ter essa areia para elas, né? Exato. São várias coisas, né? Dentro de uma fazenda de leite, nós precisamos se preocupar, por exemplo, com a rotina de alimentação das vacas. Pô, mas você está falando de bem-estar sobre rotina de alimentação. Faz um impacto enorme sobre o resultado financeiro, mas para a vaca. Imagine que a vaca é um animal, quando ele volta da ordenha, ele gostaria de ter um alimento fresco no coxo, para que ele pudesse parar lá, se alimentar por 10, 15 minutos antes dela deitar. Porque o esfíncter ainda está aberto, então você pode melhorar a sua performance de saúde da glândula mamária olhando para a alimentação das vacas. Eu não estou nem dizendo sobre balanceamento de dieta ainda. Ou seja, se você implementa uma rotina onde no retorno da ordenha você consegue ter um alimento fresco no coxo, que as vacas primeiro param para comer, porque a vaca é assim, ela adora deitar, mas se ela deita com a barriga cheia, ela rumina mais, secreta mais leite, dá mais resultado. Então você precisa ter cuidado com pequenas coisas, como é mostrar para o seu colaborador, eu chamo de garçom, né, que eles servem as vacas, o impacto que tem a rotina do cara da alimentação. Cara, mas você alimenta a vaca todo dia? Não, alimento ela 4 vezes ao dia. E depois nós temos que empurrar a comida para perto da vaca mais vezes para estimular. Perceba, nós não queremos que a vaca faça um movimento de girafa, né? Que ela vai buscar alimento. Não, o alimento tem que estar perto. Então, esse é um exemplo típico de uma coisa que ajuda. Se nós limparmos o ambiente onde a vaca, quando ela sair para a ordenha e quando ela voltar a encontrar um piso limpo, raspado ou lavado, depende, não estou dizendo que precisa ser lavado. Nós usamos flush, mas às vezes um piso limpo, raspado, uma cama nivelada, uma cama seca. Você já experimentou, Pens, deitar numa cama úmida de um hotel? Se você chegar num hotel e te der uma cama mal arrumada, uma cama úmida, você não dorme, você vai ligar. A vaca adoraria fazer isso. Ela não faz porque ela não sabe me ligar. Então, o que nós queremos fazer é entregar ela um ambiente limpo, confortável. Tudo isso faz um impacto enorme na qualidade da areia. E o nível de areia, a colocação, como a gente arruma essa areia, faz um impacto. A maneira como que as pessoas levam essa vaca para a ordenha, o que elas trazem. Nós dizemos que na Colorado nós conduzimos as vacas, nós abrimos a porteira e elas vão por vontade própria. Nós estamos aí preparando o animal para chegar na ordenha e ser ordenhado. Ela tem que querer ir à ordenha, não é você que tem que arrastá-las para a ordenha. Porque às vezes o cara agressivo, batendo, xingando, falando, as vacas também chegam lá e nós sabemos do impacto da adrenalina sobre essa secreção da glândula mamária. Então assim, a maneira como a gente conduz, como é que essas vacas entram na ordenha? Você vai na sala de ordenha de qualquer boa fazenda, 70% das vacas durante a ordenha estão ruminando. O que essas vacas estão te dizendo é, cara, que tá legal pra caramba. Isso aqui tá uma roda, no nosso caso que é um carrossel, né? Isso aqui é uma roda gigante, maravilhosa. Nós temos um problema que muitos da nossa... Tá dormindo, né?
Exatamente, ela olha do lado, fecha o olhinho assim, é prazeroso. Porque ordenhar, para a vaca, ser ordenhada é prazeroso, é ocitocina direto ali, né? Então, assim, a maneira de você voltar elas para o galpão, a maneira de você não deixar elas toda amontoada no ambiente quente. Então, assim, ventilador ligado, sprinter, né? Quem pode molhar a costa da vaca quando ela chega lá para roubar calor. Não existe nada melhor para roubar calor de uma vaca do que água. É mágico, água é mágico. Mas hoje nós sabemos que água é um fator limitante. Nós temos que, e aí sim, já falando como sustentabilidade, quanto menos água a gente gastar hoje para produzir 1 litro de leite, nós vamos ser mais efetivos. Então, a gente usa pouca água na Colorado. O nosso sistema de mandar um ar úmido e sem água é para economizar água. Então, veja, nós estamos tentando adaptar a nossa verdade para a nossa construção. A Colorado não tem água sobrando. Então, nós tivemos que fazer um sistema que economizasse água. Já pensando no meio ambiente, na pegada de carbono, na pegada de consumo, de cada coisa que a gente vai olhar. E lembrando que essa água não se perde, né, Sérgio? Ela vai para a agricultura, eventualmente, então ela tem toda uma parte... Ou a reciclagem, né? Não é que ela evapora e ela desaparece do planeta Terra. Ela está sendo usada dentro do ciclo. Ela cicla, né? E a gente vai ter a exasfértil irrigação, então assim, são várias coisas que a gente tem que fazer para que as vacas realmente... Então, o horário que as pessoas vão inseminar, ele vai ter que prender essas vacas no canto e vão prender aquelas voltas da ordenha, porque elas já vão entrar naturalmente. Você vai fazer um trabalho mais rápido, sem estressar a vaca. Ela está deitada, você tem que levantar. Não, vamos fazer a rotina. Na volta da ordenha, nós vamos fazer a palpação. Na volta da ordenha, se nós tivermos que fazer uma vacinação, vamos fazer uma vacinação, porque a vaca já está ali naquele momento. Então, assim, no nosso... Vacinação é bem-estar também, na nossa visão. Exatamente. Olha o que aconteceu com o Covid recentemente. Me imagine se nós não tivéssemos vacina. Então, assim, temos de dizer, mas a vaca recebe vacina. Isso é um carinho, isso é um cuidado. Eu faço questão de segurar meus filhos lá para tomar a vacina e ninguém ficar doente por uma doença pode ser erradicada. Você vê que pequenas coisas, pensa, que a gente implementa na rotina, encaixamos o ser humano na rotina da vaca, faz uma diferença enorme. Rotina de ordenha, a roupa que as pessoas usam, o perfume que elas usam, o tom de voz. A vaca é um animal extremamente ligado a essas coisas. E a vaca mostra em comportamento, né, Sérgio? Você é menor que ninguém, mas você chega na fazenda em 5 minutos, você consegue ter uma noção se aquela vaca está sendo abusada ou não. Elas fogem, né? Por exemplo, uma das coisas gigantescas, eu quero que você vá nos visitar, pense, nós vamos andar no meio das vacas, você vai ver tanta vaca te procurando, fala, o que elas estão vendo em mim? Não, é o que elas não estão vendo em você é um perigo. Elas têm confiança que o ser humano está ali fazendo o trabalho dele, que precisa ser feito, mas ninguém vai empurrar uma vaca ou ser agressivo com ela. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, quando você chega num ambiente onde todo mundo foge, é igual uma empresa, né? Quando o diretor chega e todo mundo se esconde, algo tem de errado, né? No nosso caso é a mesma coisa. Nós queremos que as vacas realmente nos aproximem do ser humano, a manter essa distância mínima. Isso é sinal de bem-estar. E temos todas essas metodologias para detectar mudança de comportamento da vaca. Se as vacas estão se acumulando em um canto, pode ser qualidade do ar, pode ser barulho, pode ser luz, pode ser mosca, pode ser calor. Então, assim, toda essa parte, eu acho que a gente fez muito progresso também na parte assim, nas últimas 2 décadas. Há 2 décadas atrás, eu fiz uma pesquisa, eu encontrei que se tivesse muita vaca no mesmo lugar, a gente viu uma associação negativa com fertilidade. Hoje eu visitei, na época, acho que eram rebanhos da alta genética nos Estados Unidos. Visitamos, não sei, mais de 200 fazendas e eu tinha um formulário enorme ali. A gente detectou isso. Muita vaca no mesmo lugar. Aglomeração. No início da lactação, principalmente nos primeiros 100 dias, a gente tinha muito menos vacas gestantes, que é um sinal de bem-estar. Para mim, para o Sérgio e para a vaca, ela... ficar gestante mais cedo, quer dizer que ela conseguiu ultrapassar os problemas. Olha só, mais unidade fisiológica. Isso, ela não teve problema. Se ela tivesse algum problema e estivesse sendo com pouco bem-estar, ela não vai emprenhar, ela não vai responder com uma gestação. Então, a gente viu, por exemplo, que isso era a gente não entendia esses dados há 20 anos atrás. A gente viu essa associação e hoje a gente entende que você muda completamente como ela come. Ela come muito menos, ela tem um estresse muito grande. Então, hoje a gente entende a fisiologia do porquê não aglomerar vacas. A gente sabe o que é ideal, o que não é. E é muito do que o Sérgio estava comentando, né, Sérgio? Eu acho que
são coisas que a gente mede para ter certeza que a vaca vai estar confortável. O que eu preciso, assim, na nossa conversa, é entender também dessa nossa conversa o que é o Nutrobem mais leite. E depois nós discutimos mais um pouquinho da colunada e aproveitarmos o leite Xandô, que eu tô louco. Vamos lá, Verdade. O leite Xandô, outro dia eu mandei uma foto da minha geladeira pro Sérgio. Eu quero minha carteirinha de sócio VIP aqui Que nem Skip and Fly. Então, o mestre, por exemplo, por dia tem... Ele... Tem VIP. Agora tem um suco lá, que eu nem sei também, não é o leite, mas é o suco verde lá. Agora é todo dia também, junto com o leite. Todo dia É bom. Tem muita coisa boa. Mas o Nutrombe mais leite, ele se iniciou, Pens, e o Sérgio de novo aqui, a Fazenda Colorado, ela foi a fazenda piloto em que a gente testou como o programa ia navegar. Inclusive está na garrafinha ali parte do resultado aí do programa Bem Mais Leite. A gente disse a garrafinha da certificadora atrás aqui, ó. Mostramos aqui para todos. A certificadora, né, Sérgio? A marca da Quima WQS, que é a certificadora independente que faz a auditoria, e os pontos de auditoria, eles são, como o Sérgio disse, eles são voltados para a vaca e para as pessoas. Então, uma das coisas importantes aí na certificação é que todos os funcionários do Sérgio lá, que estão lidando com as vacas, têm que ser treinados com a metodologia Calcígnos. Então, todo mundo sabe que não pode gritar com uma vaca, que não pode conduzir ela rápido, que não pode bater. Tem que saber como caminhar em volta das vacas. Assim, a vaca... eu não tive treinamento, eu acabei aprendendo de ser inseminador e caminhar em volta das vacas, mas dentro do Calcígnos a gente ensina como caminhar em volta das vacas, como empurrar elas para frente. Até o jeito de você chegar, né? A posição do olho da vaca, ela te diz muito, né? O ângulo que ela capta. Então, se você não sabe chegar nela, ela pode até se assustar. Teu olhar, se a vaca está deitada, você parar atrás dela e olhar no olho dela, ela se levanta. Então, se você olhar para baixo, não olhar para ela, então, o Nutrombe Mais Leite, ele é um programa que visa aumentar o bem-estar, visa preparar a fazenda para um bem-estar, um nível de bem-estar suficiente para passar pela auditoria da Quima WQS. E a gente ajudou e trabalhou com os termos de auditoria basicamente científicos. Então, a ciência fala para nós lá, você abaixar 2 centímetros a altura da areia, que o Sérgio falou que é importante, você perde meio litro de leite e você perde 20 minutos de vaca deitada por dia. Então, a gente colocou lá, a cama tem que ser assim. Esse é um ponto de auditoria. Então, se não tem ciência, não está dentro do ponto de auditoria. E a gente utiliza muito a metodologia Calcígnos, que de qualquer forma, bastante embasada em ciência. Sim. Mas a gente coloca pontos relevantes mais do que nada. E é quase que uma auditoria também de eficiência financeira, né? Exato. Se você não passou e teve uma pontuação ruim em algum setor, é que você está perdendo dinheiro em termos de performance animal ali. E é muito impactante, né, o que você vê. Nós sempre tivemos um cuidado extra com os bebedouros de água. Você quer uma coisa mais impactante na saúde do animal? É a água. No ser humano também, né? Mas você imagina uma vaca que produz 40 litros de leite, quantos litros de água ela bebe? E aí vem a pergunta... Quantos litros de água ela bebe? Tranquilamente mais de 120 litros d'água. É uns 4, depende se está muito calor, mas é de 4 a 6 litros por litro de leite produzido. Então, assim, só para se manter, nós vamos estar aí 150 litros de água, uma vaca. Mas e que água é essa? De onde ela vem? Qual a fonte? E esse programa diz assim, você precisa me dizer se a água que a sua vaca, que o seu animal está tomando, é uma água de qualidade. Pô, nós não podemos se dar o luxo de ter peixe na caixinha do bebedor da vaca para comer alga. A vaca... Então, assim, são detalhes que nós vamos buscar, laudos de qualidade de água. Isso tudo vai impactar onde? Documentado, né? Documentado. Não é falado. Não. Então, o que a auditoria faz é ir lá
incomodar o Sérgio, você falou números que foram gerados. Exato. Quais seus relatórios? E dá as últimas análises de água. e teve mudanças de manejo relacionadas a essa auditoria Sim, também. nós tivemos que intensificar, às vezes, a limpeza de um bebedouro, porque assim, nós precisamos, porque no fundo, o que está dentro dessa garrafa aqui é o trabalho de todo mundo. Sim. E boa parte do que está aqui é a qualidade do trabalho de cada colaborador que está lá. Então não tem só genética aí, não tem. Então, assim, e isso tudo embasa o programa final que está por trás das certificações. Né? Isso, e a certificadora, ela é uma certificadora reconhecida no mercado, ela faz certificações aí dentro da cadeia de alimentos, né, para várias indústrias do setor. E uma coisa muito legal, por exemplo, as fazendas, eu digo isso pela fazenda que eu tenho prazer de trabalhar. Nós fazemos muitas reuniões, fazemos muitos treinamentos, mas não temos o hábito de documentar isso, sabe, Pedro? Nós precisamos aprender a fazer isso de uma maneira estruturada. Então, a certificadora nos fala, você precisa de treinamentos de bem-estar animal no primeiro semestre, segundo semestre, com empresa terceirizada, vocês precisam trazer os funcionários, eles precisam listar, eles precisam ficar lá. Porque nós precisamos trabalhar com a gestão das pessoas. Nós precisamos saber ensinar as pessoas e coletar delas as informações, que elas são um veículo de transformação gigantesco dentro da fazenda. Então, olha, só da gente sentar com a nossa equipe e desenhar os próximos projetos, essa visão de discutir junto com as pessoas como é que nós vamos melhorar isso para a vaca, cara, isso tem um valor para o animal, para o resultado final e para nós como gestores enorme, né? Então hoje eu gosto muito dessa área de liderança, de gestão, mas você gosta por quê, Sérgio? É porque eu vejo ali a entrega de valor, eu vejo ali o início de qualquer projeto. Você pode construir um projeto maravilhoso, mas se as pessoas não estiverem integradas nele, e para isso vai precisar de gestão, você não vai conseguir ter o resultado, porque ninguém transforma nada sozinho. Então essa cadeia de valor do bem-estar animal da vaca, ela não é de longe uma necessidade somente da sociedade. Eu digo isso, para mim, para nós como Fazenda Colorada, a pessoa mais interessada em fazer essa transformação que nós estamos falando hoje aqui, tem que ser nós, colaboradores da Fazenda Colorada. Sim. Porque é ali que garante o nosso sucesso, é ali que garante a qualidade do nosso produto. O consumidor vai sempre nos cobrar, mas nós temos que estar um passo à frente. Nós não tivemos que fazer mudanças embasadas numa cobrança externa. A necessidade de mudança, ela nasce da cultura, do conhecimento, da capacidade que os seus gestores, que os seus diretores têm de entender a necessidade das coisas que têm que ser feitas. E aí a gente vai lá e executa. E a palavra do momento é execução. Você precisa realmente criar demanda, mas ir lá e fazer as coisas acontecerem. E isso certamente nós vamos voltar a esse tema especificamente, né? Porque gestão de pessoas, para mim pessoalmente, estamos absolutamente sintonizados. Né? Bacana. Não tem a mínima chance. O meio rural está diminuindo. As pessoas têm que ficar no meio rural por razões que nós vamos estabelecer e que sejam de prazer, antes de mais nada. Eu acho que não tem. Nós sempre saudamos o final com uma xícara de cafezinho, café com peixe. Mas hoje nós vamos ter que fazer com leite, o leite da Xandô, porque senão não vai ter sentido, né? E nós ficamos orgulhosos de fazer parte do projeto, né? Desse projeto todo e poder degustar um produto que leva por trás dele muitos dos produtos da Cargill também. Então nós somos uma empresa que valorizamos a qualidade, a segurança alimentar, porque isso faz parte do que as pessoas precisam aí estão nos assistindo. O que também nos deixa muito motivados é que as relações não sejam transitórias e sejam permanentes. Quer dizer, isso estabelece comprometimento das partes. E isso tem tudo a ver com o tema, né? Porque você está falando uma palavra chamada confiança. Você falou disso. Confiança é a base para construir qualquer coisa. E o momento é de mudança do hábito de cuidar dos animais pode salvar essa cadeia do leite para que as pessoas entendam que nós somos agregador de valor para as pessoas e para a cadeia, para a riqueza nutricional. Isso que nós vamos degustar agora aqui é um produto diferenciado, né? Não por ser da marca Xandô, estou dizendo do leite agora, a minha preocupação é do leite. O impacto que isso tem na sociedade, na economia, na nutrição das pessoas, né? Eu nem chamo que leite é alimento, leite tem que ser encarado como uma nutrição. Tem que ter aí valores muito mais sólidos e robustos, né?
São valores mesmo de quem o produz e quem o consome. Eu estava lendo um artigo que a gordura, várias partes, é super complexa a parte, a gente se preocupa na proteína do leite, né? Mas a gordura do leite é super complexa e ela está associada fortemente com redução, estudos randomizados em redução de alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de cólon, com o perfil de gordura do leite. Então tem muita coisa, tem bons estudos e maus estudos, né? E a gente precisa realmente se apoiar na ciência de qualidade e entender que esse é um produto de muito valor para a sociedade de forma nutricional. Agradeço, Sérgio, a tua presença, ter te deslocado aqui para nos dar essa oportunidade. Foi prazeraço mesmo. Alex, sempre é bom conversar contigo. A gente vai juntando as... Nós somos um verdadeiro, eu sempre digo, um Lego em construção, não é? Exato. Eu acho que esse Lego, ele termina no dia que a gente se despede desse mundo, né? Quem não tiver essa perspectiva de achar que tem uma pecinha a mais, acho que perde um pouco de tempo. Sim. Para nós foi um prazer enorme discutir com vocês aqui, tá? Com o Alex, que é amigo meu há muito tempo, te conhecer, um cara que eu sonhava em conhecer. Então, assim, realmente é prazeroso participar dessa cadeia. É prazeroso ajudar na construção do que está sendo feito nesse exato momento no Brasil, através de grandes empresas, grandes marcas, olhando para a necessidade de comunicar de uma forma simples e eficaz com o consumidor. E nós precisamos e devemos melhorar a nossa comunicação. Não, sem dúvida. Daí, então, saúde a nós três, saúde do nosso back-office, que está lá nos cuidando. Saúde, alegria. Prazer. E como é bom, hein? Eu sou um terneiro, né? E quando eu estou em casa, próximo de 2 litros por dia, eu tomo menos de que 1 litro por dia. Eu peguei um hábito que aqui pro Brasil é estranho, mas em Wisconsin, quando se almoça ou janta, não tem suco. A gente almoça e meus filhos... Por isso que eu falo que o Xandô dá prejuízo em casa. Porque é almoço e janta com leite, não é com suco, nem com... Eu começo um dia tomando achocolatado, desde que nós precisamos... Então, e durante o dia, claro, quando a gente está em casa é um pouco diferente, mas estando em casa, o leite está participando do... E a inovação não para, né? Nem na área de vocês, nem na nossa. Nós estamos lançando novos produtos, procurando atender a necessidade do cliente da melhor forma. É com leite A2, é com queijo, é com bebidas, né? Eu acho que um espaço... Uma peça a mais no nosso Lego. Tem. E nós queremos construir ela junto, né? Um grande abraço para vocês dois. Muito obrigado de novo, Sérgio. Obrigado, nessa. E, eventualmente, vamos te incomodar de novo. Vai ser sempre um prazer trazer uma parte do conhecimento que a gente tem desenvolvido na Colorado para toda a cadeia do leite, que ela se refere como um formador de opinião aí.